Olá pessoal, meu nome é Luana e essa é mais uma aula do RamiBio. E se você gosta de videoaulas como essa, siga o nosso canal e ative o sininho para receber mais. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema tegumentar, O que seria esse sistema tegumentar e qual a importância dele. Aqui está o nosso sumário e nós vamos ver o que é o sistema tegumentar, estrutura e função da pele humana, epiderme, derme, seus anexos, a função da pele humana e os seus receptores. Bom, então, o que seria esse sistema tegumentar? Ele é composto pela pele e pelos seus anexos. Os anexos são as glândulas, as unhas, os cabelos, os pelos e os receptores. E ele tem diversas funções. Então, ele atua para evitar a perda da água, ele impede a entrada de micro-organismos, ele garante a proteção contra a radiação ultravioleta, proporciona a percepção sensorial e também está relacionado com a termorregulação e a secreção de substâncias como o suor e o sebo, que está ali relacionada com as glândulas que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, qual é a estrutura e a função da pele? Então, a pele ela é um órgão complexo e ela tem diversas funções. Ela nos protege de agentes, sejam agentes físicos, agentes químicos e também agentes biológicos. Ela é responsável pela sensibilidade tátil e pela manutenção da temperatura corporal. E ela é formada por dois tecidos que são firmemente unidos entre si, que é a epiderme e que é a derme, que a gente pode ver representado aqui. Então, a epiderme, ela é o tecido mais externo da pele, que se origina do ectoderma do embrião. E o tecido mais interno é a derme, que se origina do mesoderma embrionário. Então, vamos ver um pouco mais sobre a epiderme. Então, a epiderme ela é um tecido epitelial que é constituído por várias camadas de células que são uma sobreposta à outra, que são bem aderidas umas às outras. E a epiderme ela tem normalmente 4 camadas, que é o que a gente pode ver aqui na imagem. A camada germinativa, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada queratinizada. E a gente pode ver aqui na imagem, cada uma dessas camadas é bem diferente uma das outras, Então, a gente vai descobrir agora o porquê. Então, a camada mais interna, que é a camada germinativa, há uma contínua produção de novas células, Ali ocorre a mitose, então tem células ali se dividindo continuamente. E as células recém-formadas, elas vão empurrando as camadas celulares sobre elas. Assim, durante a sua vida, as células epidérmicas elas vão se deslocando da região mais profunda do tecido, que é onde elas se formaram, que é a camada germinativa, para a porção mais externa da pele, ali onde a gente pode ver superfície corporal na imagem, até chegar ali. Então, durante o trajeto, as células epidérmicas elas passam por diversas transformações. Então, elas se achatam, elas vão se ancorar nas células vizinhas, que é o que a gente vê ali na camada espinhosa. Elas vão produzir queratina, que é o que a gente pode ver na camada granulosa, Aqui ao lado a gente vê grânulos de queratina. E, finalmente, essas células vão morrer, transformando-se, assim, em placas microscópicas, com uma forma de escama, constituindo uma camada queratinizada, ou camada córnea, que é essa última camadazinha aqui, que se renova aproximadamente a cada 3 semanas. E na epiderme, há células especializadas na produção de melanina, que são os melanócitos. Então, o pigmento de cor marrom escura que colore a pele e os pelos, protegendo assim o organismo dos efeitos deletérios da radiação ultravioleta da luz solar. E essas células são os melanócitos. Então, embora a quantidade de melanócitos seja semelhante em todas as pessoas, o indivíduo com uma pele mais clara ela tem uma menor quantidade de melanina nos melanócitos que os indivíduos com a pele mais escura. E a exposição do sol, quando a gente vai à praia, quando a gente vai na piscina, a gente percebe que a gente volta, com a coloração de pele mais escura, pois o sol ele estimula a produção de melanina. Então, entre as células epidérmicas estão presentes as células de Langer, cuja função é reconhecer e destruir, os agentes estranhos que entram na pele, além de alertar também o sistema imunitário, que vai combater esses invasores. Então, vamos falar um pouquinho sobre os anexos da pele. Então, a epiderme ela é responsável pela formação dos chamados anexos de pele, que são os pelos, que são as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as unhas. Então, vamos começar pelos pelos. Os pelos, a gente pode ver ele representado aqui, nessa imagem, são finos bastões de queratina, resultantes da compactação de restos de células epidérmicas mortas. E eles se formam no interior de invaginações epidérmicas denominadas folículos pilosos. E cada folículo piloso ele está ligado a um pequeno músculo eretor, que permite ali a movimentação do pelo. E as glândulas sebáceas, elas os lubrificam, A gente pode ver que o pelo aqui, ele está associado a uma glândula sebácea, que vai lubrificar esse folículo piloso. Agora falando sobre as glândulas. As glândulas que possuem aqui na pele, elas são exócrinas, já que elas liberam suas secreções para fora do corpo. As glândulas sebáceas, elas são pequenas bolsas, constituídas de células epiteliais glandulares, localizadas juntos aos folículos pilosos, como a gente falou anteriormente.
E elas lançam sua secreção oleosa, né, e se espalha pela superfície epidérmica, lubrificando. As glândulas sudoríparas, elas são estruturas tubulares, né, elas fazem várias voltinhas aqui, como a gente pode ver aqui na imagem. Elas são localizadas na derme e elas eliminam na superfície corporal o suor, e tem diversas substâncias nesse suor, como íons de sódio, de potássio, dentre outras substâncias. E a unha, né, ela cresce pela contínua compactação de restos de células, de células mortas, né, repletas de queratina, que se formam no chamado leito inguinal, na dobra epidérmica, perto da ponta do dedo, na base da unha. Então a gente vê aqui os anexos, né? A gente tem a sobrancelha, tem os cílios e tem as unhas, né? Agora falando um pouquinho sobre a derme. Então, a derme é um tecido conjuntivo, lembrando que a derme é um tecido conjuntivo, e garante o suporte, né, e a nutrição das células epidérmicas. E como todo tecido conjuntivo ele apresenta células separadas por grande quantidade de material intercelular rico em fibras proteicas. E as principais células dérmicas são os fibroblastos. Eles produzem as fibras proteicas e uma substância gelatinosa que preenche, né, aquele sistema intercelular. E as fibras da derme podem ser de três tipos, que são as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. As fibras colágenas, elas são mais espessas e mais resistentes. As fibras elásticas são mais finas e elásticas, e as fibras reticulares são ainda mais finas, né, que a elástica, e são todas entrelaçadas. E é um conjunto dessas fibras que conferem a resistência, né, e a elasticidade que a gente conhece da pele. E além de abrigar também as raízes dos pelos, né, abriga também as glândulas, sejam elas sebáceas, as sudoríparas, a derme também contém ainda os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e as terminações nervosas sensitivas. Então, imediatamente abaixo da derme há um tecido conjuntivo frouxo, né, que a gente falou anteriormente, que é denominado tela subcutânea ou hipoderme, como está representado aqui. Então, ele é rico em fibras e em células que armazenam gordura, né, que são as células adiposas. E além de constituir reserva de energia, a gordura acumulada nesse tecido age, né, como um isolamento térmico do corpo. E como eu disse anteriormente, além de estar associada à pele, né, a hipoderme ela não é considerada parte dela. Falar um pouquinho sobre as funções da pele humana. Como eu falei anteriormente, ela serve ali como uma barreira protetora, né, de agentes, sejam eles físicos, químicos e biológicos. Também tem a camada de células mortas da epiderme, que nos protege de atritos, nos protege de arranhões. As secreções das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas contêm substâncias que matam, né, diversos tipos de micro-organismos. Entretanto, na pele também vive uma flora bacteriana que é normal, que não nos causa mal, né, não nos causa danos. E a proliferação excessiva dessas bactérias podem provocar um odor, né, que é característico, e o que a gente pode evitar com uma higiene corporal adequada. E a pele, ela desempenha um papel essencial na manutenção da temperatura do corpo, e quando ele esquece, né, dos impulsos nervosos, causa uma dilatação dos vasos sanguíneos dérmicos, com uma maior circulação do sangue na pele. E com isso, a irradiação do calor para o meio, né, se torna maior e o corpo assim esfria. E em dias frios, os vasos sanguíneos da pele se contraem e com a diminuição do sangue circulante, né, na superfície corporal e consequente redução da perda do calor. Além de tantas funções importantes da pele, é responsável pela percepção de estímulos, sejam eles estímulos mecânicos, sejam eles estímulos térmicos ou dolorosos também, né, captados por inúmeras terminações nervosas. Então, falando um pouquinho sobre esses receptores, aqui nós temos os receptores cutâneos, são todos esses aqui listados, eles estão representados aqui nessa imagem, né? Eles percebem a sensibilidade à pressão, tato, a temperatura e a dor. Então, eles são ramificações de fibras nervosas, algumas se encontram encapsuladas formando corpúsculos, outras estão soltas, como os que se enrolam em torno do folículo piloso, né? E eles possuem uma função sensorial, né? Sendo capaz de receber estímulos mecânicos de pressão, de temperatura ou de dor. Bom, aqui a gente tem um videozinho com mais informações, né? Esse videozinho é do canal Pequenos Estudantes e fala um pouquinho sobre a pele. Olá, alunos! Estamos começando mais uma aula de ciências. E o assunto de hoje é a pele. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Chamamos de pele o revestimento do corpo dos seres humanos. Nossa pele é composta de duas camadas, a epiderme e a derme.
Logo abaixo da pele encontra-se uma camada de tecido adiposo, a hipoderme. Vamos começar falando da epiderme. A epiderme é a primeira camada da pele, a mais superficial. É por onde transpiramos. Nela podemos verificar uma série de pontinhos nos quais se alojam os pelos. São os poros, por meio dos quais realizamos nossa transpiração. Não possui vasos sanguíneos, sua porção superior é formada por células mortas e encontra-se coberta por uma substância, a queratina, que lhe confere proteção contra atritos e agentes externos, como micro-organismos. Mesmo sem perceber, nossa epiderme é trocada constantemente, pois, em média, a cada 30 dias, as células que revestem o corpo são renovadas. Quando tomamos banho, por exemplo, estamos ajudando a renovar a nossa pele. A derme é a segunda camada da pele. Nela encontramos vasos que transportam nutrientes para a epiderme. Em caso de acidente grave, é difícil a recuperação dessa camada e, muitas vezes, a cirurgia plástica pode ser necessária. Na hipoderme, a camada localizada logo abaixo da pele é constituída por muitas células adiposas, que são responsáveis pelo armazenamento de gordura. A hipoderme nos fornece proteção contra o frio e também contra os impactos externos. Em nosso corpo também encontramos os anexos da pele. As unhas desenvolvem-se na epiderme e semanalmente podemos observar o seu crescimento. Cortá-las e limpá-las com água e sabão pode evitar muitas doenças. Os cabelos também são anexos da pele. Quando há queda de cabelo e as unhas tornam-se fracas e quebradiças, os dermatologistas logo nos recomendam o consumo de vitamina A. Quem consome bastante líquido durante o dia tem sempre uma pele hidratada. Precisamos ter alguns cuidados com a pele, como usar filtro solar, usar chapéu ou boné. Se machucar a pele, pedir ajuda a um adulto para limpá-la, lavando com água e sabão e proteger o local ferido. Evitar o excesso de exposição aos raios solares, principalmente nos horários em que esses chegam com maior intensidade, como entre o período de 10 às 16 horas. Você sabe quem é o dermatologista? O dermatologista é o médico especialista em cuidar de problemas relacionados à pele. E concluímos nossa aula de ciências. Escreva nos comentários algum assunto. Então, pessoal, agora com essa aula e com esse vídeo, a gente pode responder algumas questões. Bom, essa aqui é a nossa primeira questão. Então, a camada mais interna da pele, constituída por tecido conjuntivo, é chamada de derme, epiderme, pelo ou unha. Então, quer saber da camada da pele. Então, tem duas aqui que a gente já pode descartar, né? Que seria o pelo e a unha. Mas por que a gente pode descartar esses dois? Porque não é uma camada de pele, né? O pelo e a unha, mas sim são anexos à pele. Então, o pelo e a unha é descartado. E agora quer saber da derme e da epiderme, qual seria a camada mais interna. Então, aqui a gente vai olhar na imagem. Aqui nós temos a epiderme primeiro, e depois a derme. Então, a camada mais interna é a derme, né? E a epiderme ali seguindo como camada mais externa. Então, a resposta correta é a A. Bom, questão 2. OA é um bastão de células queratinizadas mortas e altamente compactadas que se projeta da superfície da pele. Então, ok. Se projeta da superfície da pele. Então, aqui não seria nem a derme nem a epiderme, né? Porque são partes da pele e não se projeta dela. Então, seria pelo ou unha. Mas fala bastão de células queratinizadas, né? Já pensando, né, no que seria. O que seria um bastão provavelmente seria o pelo e não a unha, né? A unha seria uma placa de células queratinizadas, né? E não bastão de células queratinizadas. Então, é a letra C.
Questão 3. OA é uma placa de células queratinizadas mortas e altamente compactadas presentes na ponta dos dedos. E aí, isso aqui já ficou mais fácil depois da outra questão, né? Não é a derme, não é a epiderme, porque não são placas queratinizadas, né? Não é o pelo, porque o pelo já foi aqui, ele é um bastão de células queratinizadas. Então, é a letra D, é a unha, né? Que é uma placa de células queratinizadas mortas e altamente compactadas, que estão presentes nas pontas dos dedos. Questão 4. A camada de tecido epitelial que forma a parte mais externa da pele é chamada de derme, epiderme, pelo ou unha. Então, ele pergunta da camada de tecido epitelial, né? A gente falou um pouco sobre a camada de tecido epitelial. A gente lembra que aqui a derme não é um tecido epitelial. O pelo e a unha não são placas e bastões, né, de células queratinizadas. Então, sobra a epiderme, que é uma camada de tecido epitelial que forma a parte mais externa da pele, né? Olhando aqui na imagem, a gente pode ver que é a camada mais externa da pele. Os pelos e as unhas, eles crescem ao incorporar as células mortas ao longo de todo o seu comprimento, a incorporação de células mortas em suas bases, multiplicação de células mortas em suas bases, multiplicação de células vivas em suas extremidades livres. Multiplicação a gente já pode acabar descartando, porque multiplicação, né, ali a divisão, a mitose, ela ocorre na camada germinativa, então não é ali. Os pelos e as unhas crescem, como é que eles crescem, né? Então, seria pela incorporação de células mortas em suas bases. Então, vai sendo empurradas células. Então, ela vai crescendo, né? E vai crescendo as unhas, vão crescendo os pelos. E essa aqui foram as nossas referências, né? O Amabis e Marto, o Toda a Matéria, o Brasil Escola e aquele vídeo, né, que foi dos pequenos estudantes. Quero agradecer a atenção de todos vocês e sejam muito bem-vindos ao Home Bill.